Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso culto do Evangelho no Lar da noite de hoje. Como sempre fazemos, uma mensagem ditada pelo Espírito Emmanuel ao nosso querido Chico, que nós a encontramos no livro Palavras de Vida Eterna. Estejamos atentos. Se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Tiago 4,15. Age para o bem, sabendo que apenas o bem guarda força bastante para o sustento da paz. Além disso, se o conhecimento superior já te clareia o espírito, não desconheces que todas as nossas realizações estão subordinadas à divina supervisão. A criatura humana dispõe de livre-arbítrio para criar o destino, porém, cada individualidade nesse ou naquele plano de existência atua num campo determinado de tempo. Tiranos e santos, malfeitores e heróis atingem sempre um limite da estrada em que o mundo maior lhes impõe a pausa de exame. Todas as grandes figuras de ontem e todas as grandes personalidades na terra de hoje conheceram e conhecerão o momento em que a vida lhes adverte, não mais além. Forma, pois, os teus planos de ação, usa a inteligência, maneja a autoridade, cunha as palavras, mobiliza as relações, aproveita os laços afetivos, aplica o dinheiro, desenvolve o trabalho e assinala a tua presença onde estiveres, atendendo ao bem para o bem de todos. Porquanto creiamos ou não, aceitemos a verdade ou recusemos-la, seja errando para aprender ou acertando para elevar. A nossa tarefa chegará simplesmente até o ponto que o Senhor permitir. Então vamos levar os nossos pensamentos a Deus, rogando do nosso Criador toda a paz, toda a serenidade, todo equilíbrio que nós necessitamos para o nosso dia. Agradecidos a Jesus, nosso guia e modelo, por todas as oportunidades, por todas as lições morais a nós deixadas quando aqui esteve conosco. Gratidão também à espiritualidade maior que nos envolve, nos assiste, nos inspira, a cada um de nós individualmente e esta Casa Santa. Gratidão, Pai, pela presença desses irmãos da pátria espiritual que aqui comparecem com a vossa permissão para aprender conosco na noite de hoje. Gratidão pela semana que passou, pelo alimento, pela água, pelo teto e pelo agasalho. Gratidão pelos amigos e até por aqueles que se julgam nossos inimigos. Gratidão pelos nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. Que a vossa luz, o equilíbrio, a energia que nós rogamos para nós outros, recai igualmente sobre cada um desses nossos irmãos espalhados por este plano terra. E assim, imensamente agradecidos por essa oportunidade bendita do aprendizado, com a oração que o Senhor nos ensinaste, dando por iniciado o culto da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, hoje, agora e sempre. Te rogando ainda nesse instante, Pai, permita que Maria, nossa mãe, juntamente com os legionários do bem, possa ir de encontro a todos os nossos irmãos suicidas, onde quer que se encontrem, levando até eles as nossas vibrações de amor, de carinho, de ternura, que em breve eles possam estar juntos de nós novamente. Gratidão. Dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho, no capítulo 1, não vim destruir a lei. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo que está na lei seja cumprido completamente, até o último J e o último ponto. Mateus 5, 17, 18. A segunda revelação, Jesus Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja,
desenvolvê-la, dar-lhe seu sentido verdadeiro e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que encontramos nessa lei os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Quando as leis de Moisés propriamente ditas, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente, tanto no conteúdo quanto na forma. Combateu constantemente os abusos das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não lhes podia ter dado uma reforma mais radical do que, reduzindo-se a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e acrescentando: está aí toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até o último jota. Jesus quis dizer que era preciso que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, fosse praticada na terra em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Pois de que serviria estabelecer essa lei, se fosse para o privilégio de alguns homens ou mesmo de um único povo? Sendo todos os homens filhos de Deus, são todos, sem distinção, objeto da mesma dedicação. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente de um legislador moralista, apenas com a autoridade de sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que tinham anunciado sua vida. Sua autoridade vinha da natureza excepcional do seu Espírito e de sua missão divina. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e de prevenir-los sobre a marcha das coisas que hão de vir para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, Jesus não podia dizer tudo, e em relação a muitos pontos, conforme ele mesmo disse, limitou-se a lançar os germes das verdades que não podiam ainda ser compreendidas. Ao falar de tudo, o fez em termos às vezes mais, às vezes menos claros. Para compreender o sentido oculto dessas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem usar a chave, e essas ideias não poderiam vir antes que o espírito humano adquirisse um certo grau de maturidade. A ciência deveria contribuir decididamente para que essas ideias viessem à luz e se desenvolvessem. Seria, portanto, preciso dar à ciência o tempo de progredir. Nós vimos no Evangelho, na semana passada, no culto do Evangelho, a primeira revelação que nos foi dada por Moisés, através do decálogo dos 10 mandamentos e através dos seus 613 mandamentos, que é a lei civil ou disciplinar de Moisés. Falamos dos mandamentos negativos, que são 365, um para cada dia do ano, e os mandamentos positivos, que são 248, que representam os principais órgãos e ossos que nós temos em nosso organismo. E falamos que Moisés criou a lei mosaica, 613 mandamentos da lei civil ou administrativa, para que com ela, junto com o decálogo, pudesse disciplinar aquele povo saído do Egito, que ainda buscava adorar outros deuses, que ainda cumpria a lei do olho por olho, dente por dente. E agora vem Jesus e reduz todos esses mandamentos, o decálogo, todos os 600 mandamentos da lei mosaica em dois únicos mandamentos: amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, e ao próximo como a nós mesmos. E ele veio e exemplificou, através das suas atitudes de humildade, de perdão, de benevolência, de indulgência, tudo que ele gostaria e deseja ardentemente ainda que todos nós possamos cumprir. Então,
já mais adiantado na civilização, Cristo nos trouxe essa revelação, porque já dava para as pessoas daquela época, de 2025 anos atrás, começarem a compreender os ensinos, as lições morais que o Cristo nos deixou. Por isso, amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito e ao próximo. E é isso que o Cristo espera de nós, que nós possamos ir crescendo cada vez mais, saindo da criança espiritual que nós ainda somos, extirpando o orgulho, o egoísmo, a vaidade, para que nós possamos, daqui a algum tempo, nos apresentarmos na verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, libertos de tudo aquilo que nos prende ainda a planos inferiores, como é o mundo de provas e expiações que é a Terra. Um dia todos nós galgaremos mundos ditosos, um dia todos nós seremos lucigênicos, como nos afirma Joana de Ângeles, a mentora de Edivaldo. Todos nós nascemos para brilhar, todos nós nascemos para ser luz. Por isso que o Cristo fala que ele vem simplesmente dar cumprimento à lei, ele não veio para destruí-la. Naquela época, quando Moisés falava do olho por olho, dente por dente, era o linguajar que as pessoas, que nós que vivemos naquela época, conseguíamos entender. Mas depois veio Jesus e modificou tudo isso, falando de benevolência, falando de indulgência, de humildade, de perdão, de paciência, tolerância, de perdoar 70 vezes 7. Tanto é que nós dizíamos no último culto que nós vamos encontrar no Velho Testamento 76 passagens sobre o perdão. Destas 76, 75 são de Deus para conosco, nós, homens falíveis. Somente uma, que é do homem para o homem, de Esaú para Jacó. E o Cristo veio e nos disse que nós deveríamos perdoar todas as nossas ofensas, que todas as ofensas que nos fossem dirigidas 70 vezes 7. O que significa isso? Infinitamente. Quantas forem as vezes que nós fomos caluniados, que nós fomos difamados, traídos, vilipendiados em nossas opiniões, que nós não concordarmos com o nosso semelhante, nós deveremos ter a cautela de não blasfemar contra as leis de Deus e perdoar. Infinitas são as vezes. Por isso que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, vem nos falar nos itens iniciantes do capítulo 1 até o 5, de Deus, da imortalidade da alma, da reencarnação, das dores do Cristo Consolador. Depois ele vem nos falar do capítulo 7 até o 10º, das bem-aventuranças. E no 11º, amar a Deus de todas as nossas forças e ao nosso próximo como a si mesmo, para logo em seguida, no capítulo 12, nos dizer: amai os vossos inimigos. Então, primeiro nós temos que amar a nós mesmos. Nós precisamos nos conhecer, nós precisamos lapidar toda essa pedra grosseira que somos nós ainda, para que ela possa se tornar realmente um diamante, para aí então nós conseguirmos amar o nosso próximo. E amando o nosso próximo, nós teremos condições de praticar o princípio geral da caridade, amando os inimigos. Então, por isso que o Cristo disse que ele não veio destruir a lei, mas apenas para dar-lhe cumprimento. Que possamos utilizar do tempo que ainda nos resta neste plano de provas e expiações para colocarmos em prática todos os ensinamentos do Cristo, para que nós possamos exercitar aquilo que Kardec nos pede no capítulo 17, quando nos fala de sermos perfeitos, que nós possamos nos tornarmos verdadeiros cristãos, verdadeiros espíritas, domando as más inclinações que ainda dormitam dentro de cada um de nós. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso guia e modelo, e a espiritualidade maior, que sempre nos envolve, nos inspira, nos assiste, possa continuar nos concedendo as ferramentas necessárias para que nós possamos conseguir esse intento. Então vamos mais uma vez elevar os nossos pensamentos a Deus,
agradecidos por essa oportunidade bendita, agradecidos a Jesus por essas lições morais que nos deixaste para o nosso aprendizado, para o nosso aprimoramento, que nós possamos nos valer da intuição, da inspiração dos nossos irmãos da pátria espiritual, que sempre velam por nós, que sempre estão dispostos a nos intuir, nos inspirar para a prática do bem. Assim, Senhor Jesus, imensamente agradecidos por essa oportunidade, na certeza de uma semana, com a vossa proteção, com a proteção desses imortais, que sempre estão aí para nos auxiliar, para nos fortalecer na fé, na resignação, e com a oração de Maria, pedimos permissão para encerrar o culto do Evangelho da noite de hoje. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Gratidão, Pai.